Tia Andréia, nós precisamos saber algumas coisas sobre as escolas de antigamente. Não é tão antigamente assim, porque eu não sou tão velha, né? Tem quantos anos? Eu tenho 55. Bill, vamos lá, sua pergunta. Como você se divertia na escola? A gente se divertia no intervalo. Então, na hora do intervalo, eu lembro que a escola que eu estudava tinha um parquinho. Então, a gente comia o lanche. Depois que terminava o lanche, a gente ia brincar um pouquinho no parquinho. O intervalo de lanche era um pouquinho maior do que vocês têm hoje. Então, a gente tinha um intervalo um pouco maior. E aí, a gente podia ir na balança, podia ir no escorregador, tinha, né? Na época que eu estudava. Vamos lá, Matheus. Você já levou palmatória? Não, na minha época não tinha palmatória. E se tinha, também não lembro, viu? Porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui boazinha. E as minhas salas nunca tiveram problema de comportamento. Então a gente sempre obedeceu muito o professor. Porque também, se eu chegasse em casa reclamando de qualquer coisa, minha mãe me batia. Eu tinha que andar na linha. Minha mãe e meu pai eram bem bravos. E aí, Caio? Você tinha aula na escola ou em casa? Eu tinha aula na escola, né? Em casa não, em casa eu fazia lição com a minha mãe. Cadê o Luca? Vamos lá, Luca. Você aprendeu a costurar na escola? Eu aprendi o quê? A costurar na escola? Não, na minha época não tinha essa. Teve a época da minha mãe, né? Ela tinha lá a aula de corte e costura, tinha marcenaria, né? Tinha marcenaria, Mas era pra quem que eram as aulas de marcenaria? Meninos! Na época da minha mãe, na minha época já não tinha mais. Já não tinha mais, Não. já não aprendia mais Ah, a essa costurar, também. né? Hã? Eu também. Não, mas isso que era bom, viu? Porque você saía já até com uma profissão. Isa, sua pergunta. Você já ficou ajoelhada no milho? Não, na minha época não tinha essa coisa de ajoelhar no milho, não. Tinha assim, ó, era castigo mesmo. Por exemplo, se você ficasse correndo na hora do intervalo, aí você ia ter que ficar lá em pé. Em pé, sem encostar em nenhum lugar. Então a gente ficava de castigo. E no chão? Henrico. Como eram os castigos? Como eram os castigos, É. eu tô te falando. Não podia correr, tinha que ficar lá, mas todas as vezes que a gente desobedecia, quando passavam do limite, chamavam o pai e a mãe da gente. Vai lá, Rela. Você fazia educação física? Na época que eu estudei, pequenininho que nem vocês, não tinha educação física. Não lembro de fazer aula de educação física. Só depois do 6º ano é que daí já tinha aula de educação física. E a aula de educação física do 6º ano era marchar. A gente aprendia a marchar, Bom soldado. que nem soldado. Tinha a prova de marchar. Não, eu ia bem. O duro era quem não tinha muita lateralidade, né? Não sabia que era você sabia esquerda e direita. Porque ele falava rápido. Direita, esquerda. Então a gente tinha que marche. Então na minha época tinha isso. Tem, Isa? Isa, Qual? era difícil quando você estudava na escola? Era, Isa. Normal, Isa. Eu acho que era, pra época, é a mesma coisa de agora. Era difícil. A única coisa que eu queria falar pra vocês é, assim, uma coisa que era muito diferente, eram as carteiras. Então a gente sentava em carteira de madeira, junto assim, ó. Eu sentava com ele. Essa carteira aqui, ó, esse tampo ele levantava pra gente colocar o material aqui dentro. A gente colocava o material aqui dentro. A Pro falou, né, Gabriel? Era assim, era carteira de madeira, sentava de 2. Fala, Marcela, você que não perguntou. Era difícil as provas? Ó, eram normais, Marcela. A única coisa é que não tinha essa facilidade de xerox não, viu? A prova inteira era copiada. A gente copiava a prova da lousa. Você não recebe em xerox? Hoje, não tinha isso. Era copiado. A gente copiava na folha de almaço, a prova toda. Mas você não Já pensou? Não, copiava o exercício mesmo. Sabe o enunciado da prova? A gente copiava. Era copiado, não tinha cópia, não tinha xerox, na verdade, né? Ia doer. Ia, né? Vai lá, Lorenzo.
você que nas suas aulas, cada dia, qual eram as aulas? As matérias que ela tinha? Matemática, história, geografia, a mesma coisa. Só a única coisa que na minha época, a gente não entrava tão cedo na escola. Não era 7 horas, era 8. Era das 8 ao meio-dia. A gente não conseguia entrar na escola cedo e chegava atrasado. Não podia entrar. Olha lá, Luca. Ó, Maria. chegar atrasado não podia porque ia voltar, eles não deixavam entrar. Fala, Henrique. Se você não trouxer os materiais. Se não trouxesse os materiais, Olha, Henrique, eu nunca esqueci, eu não lembro como funcionava. Nunca arriscou porque eu esquecer. nunca arrisquei o negócio, ficava bem Se sério. riscasse a mesa. Não tinha isso, a gente não fazia nada disso. Não tinha isso. então vamos lá. Tinha. Que horas você saía da escola? Meio-dia. Viu? Quando você era criança, você tinha aula de história e geografia ou Sim. só história ou geografia? Separado. Nem era história, você quer saber? Chamava estudos sociais. Estudos sociais, eu também Não era estudei. história e geografia. Na época, Chamava, era a estudos disciplina sociais. era estudos sociais. Vai, Matheus. Os professores eram bravos? Era bem bravo. Mas ninguém fazia nada diferente, né, professor? Ninguém fazia, porque todo mundo respeitava as regras, né? É, Fala, Hela. Você podia sair da sala? sem pedir pra ir sem pedir pro professor. Não, mas podia ir no banheiro. Tudo normal. A toda hora? Não, de jeito nenhum. Vamos lá, ó, última pergunta. Vai, Luca. Como era a sala de aula? Grande. A minha sala de aula era grande. Não era que a nossa? Maior que a de vocês. Tinha armário e mesa do professor? Não, tinha mesa do professor sim, na época. Tinha armário, tinha tudo. E aí? E aí, gostaram da entrevista? Gostaram, Vamos sim. bater palmas então? Muito obrigada. Mas Se precisar, É só? nossa é só entrevistada. falar. Não, você